E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e hoje a gente vai responder essa questão da Sesgran Rio de 2022 para a Eletrobras, cargo analista de sistemas. Ela diz o seguinte a questão: o controle diário da utilização de passes de metrô em uma cidade é feito por programas que utilizam um banco de dados composto pelas seguintes tabelas. Então nós temos aqui as tabelas: tabela passe, tabela reg, viagem. Antes de falar um pouco mais dessas tabelas, vamos entender aqui o resto do enunciado. A tabela passe contém uma linha para cada passe vendido pela empresa que administra o metrô. A coluna data expedição, né, ESP, informa a data de emissão do passe. E a coluna num viagens informa o número de viagens em que o passe poderá ser utilizado. Então, bacana. A gente tem aqui o NUM, o número de identificação do passe, né? A data de expedição e em quantas vezes o passe poderá ser utilizado, que é o NUM viagens. Ok. A segunda tabela é reg viagem. Ela contém uma linha para cada viagem em que o passe foi utilizado. A coluna num roleta informa a roleta na qual o passe foi inserido e a coluna data viagem informa a data em que o usuário inseriu o passe na roleta. Ok, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a tabela passe, e como fala o enunciado, para cada passe que for vendido vai ser cadastrado um registro na tabela passe, né? E cada passe, por sua vez, vai ter um número de identificação, que aqui no caso é minha chave primária, primary key num, ou seja, coluna num é a nossa chave primária. Chave primária é aquele valor que identifica um registro dos demais, que diferencia ele dos demais. A chave primária ela é única, não pode se repetir, é exclusiva, ok? Então, por exemplo, numa tabela paciente, eu poderia ter, por exemplo, uma coluna CPF sendo a minha chave primária. Esse é um exemplo. É um valor que não se repete, tá? Aqui no caso está usando uma coluna chamada num, que é para armazenar o número do passe. Ok, eu tenho a data de expedição do passe e tenho aqui o número de viagens, né? Quantidade máxima que a pessoa vai poder usar aquele passe em viagens. Então, a gente observa que a tabela passe ela se relaciona com a tabela reg viagem, registro de viagem. O que eu vou ter na tabela registro de viagem? Para cada viagem que eu realizar com um passe, eu vou ter um registro diferente. Então, eu fui para um ponto A com aquele passe, passei na roleta, então, para o ponto A, na data tal, no número de roleta tal, eu fiz uma viagem e aqui eu tenho a coluna num, que é uma chave estrangeira, olha só. Foreign key, chave estrangeira, coluna num, que referencia a tabela passe na coluna num da tabela passe. Ou seja, aqui ó, a coluna num na tabela reg viagem referencia a coluna num na tabela passe. Logo, aqui num é uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela passe. Então, por exemplo, se eu tenho um passe com o número 100, o número do meu passe é 100, eu consigo fazer 3 viagens com esse passe. Então, eu vou ter um registro na tabela passe com as informações desse passe. Então, o número 100, a data Y e consigo fazer 3 viagens com esse passe. Ok. Lá, quando eu fizer a minha primeira viagem, eu passar numa roleta com esse passe, vai ser registrado lá na tabela reg viagem, vai ser inserido na tabela reg viagem um registro com as informações dessa viagem, que vai ter o quê? O número do passe, ou seja, o número 100 vai ser colocado aqui, tá? Na tabela registro de viagem. Então, ó, eu fiz uma viagem com esse passe número 100 e passei na roleta A no dia tal. Aí no outro dia eu fiz uma segunda viagem com esse mesmo passe e vai ser inserido um novo registro na tabela reg viagem. Então, eu passei na roleta B, dia Y, e o número que vai ser registrado, o NUM, vai ser o NUM lá da tabela passe. Ou seja, o 100 de novo, né? Então eu consigo. Logo a gente tem aqui um relacionamento muitos para um ou um para muitos, depende da perspectiva, né? Então eu tenho um passe para muitas viagens, ok?
Então, um passe ele pode ter relação com vários registros de viagem. E uma viagem sempre vai ter relação com um registro de passe só. Então, relacionamento 1 para N, o que a gente faz? Cria uma coluna chave estrangeira na tabela N. Então, aqui, ó, a N é aquela que você pode ter vários registros. Então, ó, eu não vou ter vários registros de viagem para um passe, então é aqui que eu vou criar uma coluna apontando para a chave primária da tabela passe, que é num, ok? Então, vamos analisar as alternativas. A questão quer saber qual comando SQL não vai produzir um erro em tempo de execução, independentemente dos dados existentes nas duas tabelas que fazem parte do banco. Vamos analisar a alternativa A. Insert into reg viagem, ou seja, no registro de viagem, os valores 777, 720 e uma data aqui, né? O formato de data. Ok, vamos dar uma analisada na tabela registro de viagem? Olha aqui em cima, ó. Eu tenho, beleza. Quando a gente coloca assim, insert into no nome da tabela e não coloca entre colchetes, entre parênteses, quais colunas você quer preencher, significa dizer que você vai preencher todas as colunas. Então, aqui no caso eu tenho 3 colunas, num roleta e data viagem. Então eu tenho que passar 3 informações. Tem 3 informações aqui? Tem, correto. E tem que ser na mesma ordem. A primeira informação é o num, o número da viagem, né? Tá aqui. A segunda, o número da roleta, tá aqui, 720. E a terceira é a data, tá aqui no formato de data, correto. Ok, qual é o erro que a gente pode ter nessa alternativa, pessoal? Que aqui está falando o seguinte, ó, que vai produzir erro independentemente dos dados, né? Que não vai produzir. Ou seja, as outras vão produzir. Então, qual é o erro dessa questão aqui? Porque aqui justamente vai depender dos dados que estiverem nas tabelas. Por quê? O num, que é a primeira informação, não é o número do passe, não é uma chave estrangeira. Então a ideia da chave estrangeira é apontar para uma chave primária que identifica o passe. Ou seja, para que isso aqui funcione, lá na tabela passe, eu vou ter que ter um passe cadastrado com o número 7777. Se eu não tiver um passe lá na tabela, um registro, né, um passe cadastrado com esse número, vai dar um erro de referenciamento aqui. Então, o sistema ele busca garantir a questão da integridade referencial. Ele não vai permitir que se delete um registro que está sendo apontado por outro registro. Então, se eu tenho um passe que eu tenho viagens que fazem referência a ele, eu não posso deletar esse cara. E da mesma forma, eu não posso cadastrar uma chave estrangeira, vou registrar uma viagem, eu vou falar, ó, essa viagem foi usada com o passe 777, mas eu vou lá na tabela passe e não tem esse passe cadastrado. Então isso não pode acontecer. Então o que a questão está perguntando? Ó? Que não vai produzir erro independentemente do conteúdo, dos dados das duas tabelas. E aqui depende sim. Se tiver um passe 777 lá cadastrado, vai funcionar, mas se não tiver, não vai funcionar. Então, essa alternativa ela depende dos dados cadastrados, ok? A segunda alternativa traz o seguinte, ó, uma atualização da tabela, atualizar a tabela passe e vai colocar o quê? O número igual a 888, onde o número é igual a 444. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho o passe 777, está cadastrado. Só que eu já tenho registros de viagem com esse passe. Sei lá, 3 registros. Esse passe foi usado 3 vezes. Eu não posso, o banco não, por conta da integridade referencial, ele não vai me permitir que eu vá lá nesse passe e mude o número dele. Por quê? Porque aquele número, aquela chave primária, ela está sendo apontada por outros registros de outra tabela, mas às vezes pode ser da mesma tabela também. O importante é que ele está sendo apontado por alguém, está sendo referenciado. Então você não pode alterar. Então aqui novamente, se aqui no caso é o passe 888, se esse passe estiver sendo referenciado, você não vai conseguir atualizar ele, vai gerar um erro. Então essa questão também está errada, tá?
Imagina o seguinte, um outro exemplo, caso você não tenha compreendido ainda. Você tem um empréstimo no banco. Está lá um contrato no seu CPF, seu nome, o seu CPF. Vamos supor que o CPF é o seu registro, é o número de identificação. Ok. Aí você tem um empréstimo lá, com as parcelas, ok. Aí vamos supor que alguém lá do banco de dados, uma pessoa com má influência, má intenção, ela vai lá e de dentro do banco ela muda o seu CPF, né? Muda o que está lá. Então, o que vai acontecer? Aquelas parcelas, aqueles contratos do empréstimo que estava vinculado ao seu CPF, vai apontar para outra pessoa. Então, quando a chave primária já está sendo referenciada, você não pode mudá-la. Isso é por conta da integridade referencial do SGBD. Então, questão B também depende dos dados. Questão C, delete from reg viagem, onde a data viagem, tem a coluna data viagem? Tem aqui, ó, data viagem, foi igual a tal, né? Olha, aparentemente não tem nada de errado, né? Deletar a tabela viagem, o registro onde a data da viagem é igual a isso aqui. Se ele achar um registro, ele vai deletar. Se não achar, não vai surtir efeito nenhum, mas também não vai gerar um erro, né? Ele quer saber o que não vai gerar um erro. Isso aqui não vai gerar um erro. Então vamos deixar aqui de standby. Vamos analisar as outras questões. A alternativa D. Insert into passe. Aqui, ó, aqui eu estou informando. Eu quero inserir na tabela passe nas colunas num viagens e num. Tenho elas lá? Tenho num e num viagens. Os valores 10 para número de viagens e num para passe, não é? Vamos analisar o que poderia dar errado aqui, né? Se eu fosse inserir um registro com número de viagens 10 e passe, o número do passe 999. O único problema que eu tenho aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho 3 colunas e as 3 são do tipo not null. O que significa not null? Não podem ser nulas. Então, todo registro que eu for cadastrar, ó, aqui está falando, ó, o NUM não pode ser nulo, a data de expedição não pode ser nula e o número de viagens também não pode ser nulo, né? Então, está faltando informar o que aqui? A data da expedição, o data ESP, né? Aqui, ó, not null. E aqui nesse caso, ele está tentando, ele não está inserindo a data, então não vai conseguir cadastrar, vai dar um erro por conta disso. Existe um campo que não pode, uma coluna que não pode ser nula, que não está sendo preenchida, então vai dar erro também. A última alternativa, deletar da tabela passe, né? Delete from passe, onde a data expir é igual a tal, né? Onde a data de expiração, de expedição, não sei, foi igual a essa data. Qual é o erro dessa questão? Olha a coluna que ele está referenciando aqui, ó, data expir. Vamos lá na tabela passe. Eu tenho aqui a coluna data exp. Eu não tenho coluna data expir, ou seja, é uma coluna que nem existe. Então, isso aqui vai gerar erro também, né? Uma coluna que nem existe. A única alternativa razoável aqui é a C. Então, essa é a resposta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí que eu auxilio vocês. E bons estudos. Grande abraço.